Meu nome é Jane Henderson, tenho 32 anos e sou filha adotiva de uma família rica desde os 6 anos. Esta noite deveria ser especial. Organizei este jantar no Bordeaux, o restaurante mais exclusivo da cidade, para comemorar o noivado da minha irmã Catherine. Apesar de 26 anos tentando me sentir parte do grupo, ainda me sinto estranha. Esse sentimento se confirmou quando Catherine brindou, levantou-se e proferiu aquelas palavras que partiram meu coração. Se você estiver assistindo agora, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se a dinâmica familiar também já te fez sentir deslocado. Fui adotada pelos Hendersons quando tinha 6 anos. Antes disso, minha vida havia sido destruída por um acidente de carro que levou meus pais biológicos num piscar de olhos. Lembro-me de muito pouco deles agora, apenas fragmentos. Minha mãe cantando baixinho enquanto escovava meu cabelo. A risada estrondosa do meu pai que parecia preencher nosso pequeno apartamento. O cheiro do perfume da minha mãe. A textura áspera do casaco de trabalho do meu pai quando ele me abraçou. Essas memórias se apagaram com o tempo, tornando-se menos memórias reais e mais histórias que conto a mim mesma. Os Hendersons eram diferentes da minha família biológica em todos os sentidos possíveis. Harold Henderson era banqueiro de investimentos de terceira geração, cuja família tinha dinheiro e conexões ainda mais antigas. Elizabeth Henderson vinha de uma origem semelhante, embora sua família tivesse feito fortuna no desenvolvimento imobiliário. A casa deles era uma propriedade extensa na parte mais rica da cidade, com jardins bem cuidados e cômodos nos quais eu tinha medo de entrar durante meus primeiros meses lá. Muitas vezes me perguntei por que eles decidiram adotar. Eles já tinham Catherine, sua filha biológica, que era 2 anos mais nova que eu. Anos depois, Elizabeth confessou, em um raro momento de vulnerabilidade, que teve complicações após o nascimento de Catherine e não poderia ter mais filhos. Eles queriam um filho, ela admitiu depois de várias taças de vinho. Mas a agência de adoção ligou falando sobre mim, uma garotinha que havia perdido tudo. Algo levou Harold a dizer sim. Catherine tinha 4 anos quando cheguei. Lembro-me dela parada no grande saguão, usando um vestido azul impecável com uma fita branca nos cabelos dourados, me examinando com olhos desconfiados. Ela vai ficar para sempre? Perguntou a mãe, com o narizinho franzido em desgosto. Aquela pergunta e aquele olhar deram o tom do nosso relacionamento pelos 26 anos seguintes. O resto da família Henderson teve reações variadas à minha presença. A avó Vivian nunca tentou esconder sua preferência por Catherine, sua neta de verdade. Como ela mesma costumava enfatizar. Presentes de Natal e aniversário deixavam isso dolorosamente óbvio. Catherine recebia bonecas requintadas ou roupas de grife, enquanto eu ganhava jogos de tabuleiro genéricos ou itens práticos como meias. Nas fotos de família, a avó Vivian posicionava Catherine na frente e no centro, enquanto eu ficava relegado às bordas, às vezes meio fora do quadro. Meus primos Laura e Philip eram diferentes. Sendo um pouco mais velhas do que Catherine e eu, elas assumiam um papel protetor quando passávamos os verões juntas na casa do lago da família. Laura me ensinou a nadar quando ninguém mais se importava. Philip me defendeu quando outras crianças ricas, em reuniões familiares, fizeram comentários sobre minha aparência diferente dos outros Hendersons. Eles eram meus aliados em um mundo onde eu sentia constantemente que precisava provar meu direito de existir nesses espaços. Elizabeth e Harold não eram cruéis. Na verdade, eles me deram tudo o que eu precisava em termos materiais. As melhores escolas, roupas bonitas, férias ao redor do mundo. O que eles falharam em nos oferecer foi proteção contra a constante subversão e a crueldade sutil de Catherine. Talvez não tenham percebido. Mais provavelmente, viram, mas optaram por ignorar, esperando que nós mesmos resolvêssemos. A abordagem deles em relação à criação dos filhos envolvia terceirizar grande parte dos cuidados diários para babás e empregadas domésticas, concentrando-se em garantir que tivéssemos as conexões e oportunidades certas. Apesar da dinâmica desafiadora, me esforcei para me adaptar. Estudei com afinco e me formei como a primeira da turma no ensino médio. Ganhei uma bolsa de estudos para uma faculdade da Ivy League. Embora Harold insistisse em pagar minha mensalidade integralmente, dizendo que Henderson não iria para a faculdade com bolsa de estudos, escolhi estudar finanças, talvez inconscientemente esperando ganhar o respeito de Harold seguindo seus passos. Depois da faculdade, construí minha própria carreira como consultor financeiro. Comecei de baixo e fui subindo de cargo em uma empresa concorrente até chegar a Rhodes. Sem querer usar o nome da família para progredir. No mês passado, fui promovido a consultor financeiro sênior, gerenciando carteiras de clientes com ativos que totalizavam mais de 50 milhões de dólares. Quando compartilhei essa notícia em um jantar em família, Catherine imediatamente anunciou que havia sido convidada para integrar o conselho de uma instituição de caridade de prestígio, o que efetivamente ofuscou minha conquista. Ninguém voltou para me parabenizar.
O que os Hendersons não sabiam era que, ao contrário deles, eu tinha sido cuidadoso com dinheiro desde o começo. Enquanto Catherine gastava sua generosa mesada em roupas de grife e viagens espontâneas à Europa com amigos, eu economizava. Eu investia. Criei um portfólio que teria impressionado Harold se ele tivesse se dado ao trabalho de perguntar sobre ele. Eu morava em um apartamento modesto, mas confortável, dirigia um carro confiável em vez dos modelos de luxo que Catherine preferia e, discretamente, acumulei riqueza que me deu uma segurança que minha família adotiva jamais imaginou que eu teria. 2 meses. Decidi tentar novamente uma conexão genuína com minha família adotiva. Anos de terapia me ajudaram a entender que as limitações emocionais deles não eram minha culpa e que eu podia escolher o quanto a aprovação deles importava para mim. Entrei em contato com ela com mais frequência, oferecendo-me para ajudar Elizabeth com seu trabalho no comitê de caridade, enviando a Harold artigos que eu achava que poderiam interessá-lo. Pequenos gestos que eu esperava que pudessem construir pontes. Quando Catherine anunciou seu noivado com William Porter, filho de outra família rica com conexões com a indústria de tecnologia, vi uma oportunidade. Os Hendersons tinham dado uma festa de noivado, da qual fiquei sabendo por meio de postagens nas redes sociais. Nenhum convite havia chegado para mim. Em vez de me retrair na dor, como poderia ter feito no passado, decidi tomar a iniciativa. Eu organizaria um jantar especial para celebrar o noivado, demonstrando meu apoio a Catherine e meu valor para a família. Seria um novo começo para todos nós. O noivado de Catherine com William Porter foi anunciado em uma sessão de fotos profissional compartilhada em todas as redes sociais. As imagens mostravam um casal no iate da família Porter, com a mão de Catherine estendida para exibir um anel de diamante que consultores financeiros como eu reconheceriam facilmente como custando 6 dígitos. Legenda dizia. Ela disse: sim. William Porter e Catherine Henderson estão emocionados em anunciar seu noivado. Detalhes da celebração em breve para amigos e familiares. Fiquei sabendo do noivado pelo Instagram, parando no meio da tela para admirar as fotos perfeitamente encenadas. Minha primeira emoção não foi ciúme ou ressentimento, mas uma pontada aguda de exclusão. Não só não fui informado sobre este importante evento familiar antes do anúncio público, como mais tarde descobri, por meio de Laura, que uma festa de noivado já havia ocorrido na propriedade Henderson. 40 convidados comparecerão. Eu não estava entre eles. Laura me ligou no dia seguinte, com a voz cautelosa. Jane, você viu as notícias da Catherine? Sim, acabei de ver no Instagram, respondi, mantendo o tom neutro. Uma pausa. Você não estava na festa ontem, estava? Isso confirmou o que eu suspeitava. Não, não fui convidado. Ah, Jane, suspirou Laura. Eu me perguntava por que você não estava lá. A tia Elizabeth disse que você estava ocupada com o trabalho. A desculpa era tão previsível quanto falsa. Eu não tinha notícias de Elizabeth há mais de 2 semanas. A mentira me magoou mais do que a exclusão em si. Em vez de me refugiar na dor familiar, tomei uma decisão. Esta seria uma oportunidade de superar o padrão que havíamos estabelecido ao longo de décadas. Eu planejaria um jantar especial para Catherine e William, reunindo a família em comemoração. Talvez esse gesto finalmente quebrasse as barreiras entre nós. Comecei a pesquisar o local perfeito imediatamente. Precisava ser impressionante o suficiente para os padrões de Henderson, mas também significativo. Lembro-me de Catherine ter mencionado uma vez que era impossível conseguir reservas para Bordeaux, o exclusivo restaurante francês do centro da cidade. O chefe principal tinha 2 estrelas Michelin, e a lista de espera, segundo relatos, era de meses. Eu tinha um cliente que conhecia o proprietário. Com o telefonema e a promessa de analisar o portfólio dele pessoalmente, consegui uma reserva para 8 pessoas na sexta-feira à noite. Dali a apenas 10 dias. Senti uma pequena emoção de realização, imaginando a surpresa de Catherine quando descobrisse que eu tinha conseguido fazer a reserva impossível. Em seguida, vieram os detalhes do planejamento. Entrei em contato diretamente com Thomas, o gerente do restaurante. Discutimos as opções do cardápio, a harmonização dos vinhos e a disposição dos lugares. Solicitei a mesa mais reservada, uma cabine semicircular em um nicho com vista para as luzes da cidade e para o premiado design de interiores do restaurante. Quando Thomas perguntou sobre os detalhes do pagamento, apresentei meu cartão de crédito para garantir a reserva. Devemos anunciar que vocês organizaram este jantar quando seu grupo chegar? Perguntou Thomas. Não, respondi após um momento de reflexão. Prefiro manter isso entre nós por enquanto. Só a reserva em meu nome está bom. Redigi uma mensagem de texto para a família, mantendo-a simples. Adoraria comemorar o noivado de Catherine e William nesta sexta-feira em Bordeaux, às 20 horas. Consegui uma reserva. Espero que todos possam vir. Enviei para Harold, Elizabeth, Catherine e a avó Vivi,
e incluí o número de William, que eu havia conseguido com Laura. As respostas chegaram rapidamente. Catherine primeiro. Bordéis? Como você conseguiu? Estamos dentro. Harold, coloque-nos como participantes. Bom trabalho na reserva. Elizabeth, ótima ideia, Jane. Estaremos lá. William, que eu nunca tinha visto antes. Estou ansioso para finalmente te conhecer, Jane. Catherine me falou tanto sobre você. Fiquei me perguntando o que exatamente Catherine havia lhe dito, mas afastei o pensamento. Positividade era o objetivo ali. A avó Vivien não respondeu diretamente, mas Elizabeth confirmou que também participaria. Com o jantar organizado, concentrei minha atenção em encontrar o presente e a roupa perfeitos. Para o presente, selecionei uma primeira edição rara do autor favorito de William, que encontrei por meio de um cliente livreiro. Para Catherine, encontrei uma moldura de prata vintage e coloquei dentro dela uma foto de infância dela, que ela sempre amou. Precisei vasculhar álbuns antigos para encontrá-lo. Os presentes juntos custaram quase $1000, mas eu queria que fossem especiais. Para mim, escolhi um elegante vestido azul marinho que eu sabia que ficaria sofisticado sem chamar muita atenção. Os Hendersons apreciavam elegância discreta. Marquei hora para cabelo e maquiagem, querendo estar no meu melhor. Este jantar representou mais do que apenas uma celebração para Catherine. Foi minha tentativa de finalmente garantir meu lugar na família depois de todos esses anos. Nos dias que antecederam o jantar, ensaiei comentários positivos e de apoio para fazer a Catherine sobre o noivado dela. Pratiquei perguntas para fazer a William que demonstrasse interesse genuíno. Preparei-me mentalmente para as inevitáveis e sutis provocações da avó Vivien sobre meu status na família. Estava determinada a que nada perturbasse a noite harmoniosa que eu tentava criar. Chegou o dia do jantar. Saí do trabalho mais cedo para ter tempo de me preparar direito. Enquanto me maquiava e arrumava o cabelo, dei uma palestra motivacional para mim mesma no espelho. Este é um novo começo. Mostre a eles a mulher bem-sucedida e confiante que você se tornou. Não deixe que velhos padrões a afetem. Cheguei a Bordeaux 30 minutos antes para garantir que tudo estivesse perfeito. Thomas me recebeu calorosamente e me levou até a linda mesa embutida que eu havia solicitado. Preparamos tudo de acordo com as suas especificações, senhorita Henderson, disse ele. O champanhe será servido imediatamente após a sua festa, e os cardápios especiais sem preço serão impressos conforme solicitado. Agradeci e me acomodei para esperar pela minha família, com uma pontada de esperança e expectativa no peito. Esta noite seria diferente. Eu podia sentir isso. Às 20 horas chegaram e passaram sem nenhum sinal da família Henderson. Verifiquei meu celular várias vezes, mas não havia nenhuma mensagem explicando o atraso. Às 8h20, eu já tinha terminado um copo d'água e começava a me sentir desconfortável sentado sozinho à mesa grande. Outros clientes ocasionalmente me olhavam com expressões de curiosidade ou pena. Às 8h30, quando eu estava pensando em mandar uma mensagem para saber o paradeiro deles, eu os vi. A comitiva de Henderson entrou no restaurante como se fosse a dona do lugar, atraindo olhares com sua presença confiante. Catherine liderava o grupo, resplandecente em um vestido vermelho de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ela segurava o braço de um homem alto e bonito que só podia ser William. Atrás deles vinham Harold e Elizabeth, ambos impecavelmente vestidos com o que reconheci como roupas novas. A avó Vivien o seguia, com seus cabelos prateados impecavelmente penteados e diamantes brilhando no pescoço e nas orelhas. Thomas os acompanhou até a mesa onde eu esperava. Levantei-me, forçando um sorriso caloroso, apesar do nó que se formava no meu estômago com o atraso casual deles. Aí está, disse Catherine em tom de cumprimento, sem pedir desculpas pelo atraso. Este lugar está lotado. Como você conseguiu uma reserva de novo? Eu tinha um contato com o cliente, expliquei. Embora ninguém parecesse particularmente interessado na minha resposta. Harold olhou ao redor com um olhar avaliador. Solicitamos a sala de jantar privativa quando viemos aqui para o aniversário dos Johnson, mas esta também é ótima. Fiquei um pouco decepcionada. É claro que eles já tinham estado lá antes, apesar dos comentários anteriores de Catherine sobre a dificuldade de fazer reservas. Eu pensei que estava proporcionando uma experiência especial, mas claramente não era nenhuma novidade para eles. Elizabeth beijou minha bochecha de leve. A avó Vivien apenas acenou com a cabeça na minha direção antes de se sentar sem me cumprimentar. William se separou de Catherine e estendeu a mão para mim. Jane, é ótimo finalmente conhecê-la. Obrigada por organizar este jantar. Seu sorriso parecia genuíno, seu aperto de mão firme e caloroso. Gostei dele imediatamente, imaginando como ele tinha acabado com a minha irmã. O prazer é meu,
respondi com sinceridade. Parabéns pelo noivado. Todos nos acomodamos em nossos lugares. Eu havia organizado cuidadosamente os cartões de lugar para criar a dinâmica mais harmoniosa possível, posicionando-me entre William e Elizabeth, com Catherine à minha frente, ao lado de Harold e da avó Vivian. Catherine imediatamente trocou seu cartão de lugar com o de Elizabeth. Quero sentar ao lado do meu noivo, é claro, disse ela com uma risada que desafiava qualquer um a se opor. Claro, murmurei, reorganizando minhas expectativas e os assentos. O garçom chegou com o champanhe. Eu havia encomendado um Dom Pérignon Vintage que custará quase $400 a garrafa. Enquanto a bebida era servida, Catherine examinou o rótulo e deu de ombros, como se fosse apenas adequada e não excepcional. Precisaremos de cardápios, Harold disse ao garçom sem olhar para cima. Préparez un menu dégustation, expliquei. Ele inclui as especialidades do chefe. Achei que assim todos nós teríamos a chance de experimentar o que eles têm de melhor. Catherine franziu a testa. Eu estava ansiosa pelo confit de pato deles. Não almocei hoje para guardar espaço. Posso perguntar se eles podem incluir isso, ofereci rapidamente, gesticulando para Thomas, que supervisionava as mesas próximas. Não se incomode, Catherine suspirou dramaticamente. O menu degustação está ótimo, eu acho. William colocou a mão sobre a de Catherine. O menu degustação parece maravilhoso. Obrigado por pensar nisso, Jane. Sorri agradecido para ele. Mesmo assim, fiz o pedido a Thomas, que me garantiu que o confit de pato seria providenciado para Catherine. Quando os primeiros aperitivos chegaram, Harold dominou a conversa com uma história sobre uma partida de golfe recente com potenciais investidores. Elizabeth interrompia ocasionalmente com correções ou acréscimos. Catherine chamava a atenção de William de volta para si sempre que ele tentava puxar assunto comigo. Então, Jane, Catherine me disse que você também trabalha com finanças, perguntou William durante um breve momento de silêncio. Antes que eu pudesse responder, Catherine me interrompeu. Nada como o papai faz, claro. A Jane faz alguma coisa com portfólios pessoais ou algo assim. Na verdade, sou consultor financeiro sênior, esclareci. Fui promovido no mês passado. Ah, é isso mesmo, disse Elizabeth vagamente. Parabéns de novo. Ficou claro pelo seu tom que ela ou não tinha percebido minha promoção na primeira vez que a mencionei, ou tinha esquecido completamente. Consultor financeiro sênior parece impressionante, comentou William. Qual o tamanho das carteiras que você costuma administrar? Mais uma vez, Catherine interrompeu. A família de William acabou de adquirir outra startup de tecnologia. Eles projetam um crescimento de 20% só no primeiro trimestre. Notei que William franziu a testa levemente diante da interrupção de Catherine, mas ele rapidamente suavizou a expressão. À medida que mais pratos e vinhos chegavam, observei a família pedindo itens adicionais além do extenso menu degustação que eu havia preparado. Harold pediu um uísque japonês raro que eu sabia que custava $200 a dose. A avó Vivian insistiu em um aperitivo de caviar específico que não fazia parte da seleção de degustação. Catherine pediu confit de pato, mas também adicionou um prato de lagosta para experimentar só um pouquinho. Consegui ouvir um trecho da conversa entre Catherine e Elizabeth enquanto William estava ocupado com Harold discutindo negócios. Você acha que a Jane pode mesmo pagar por este lugar? Sussurrou Catherine, sem muita calma. Quer dizer, ela mora naquele apartamento minúsculo e dirige aquele carro velho. Isso deve custar pelo menos $500 por pessoa. Elizabeth silenciou, mas não corrigiu a suposição. Concentrei-me em cortar o pedaço de carne vazio perfeitamente preparado no meu prato, fingindo não ter ouvido. Eles não tinham ideia da minha situação financeira, e eu não ia esclarecê-los naquela noite. Este jantar não era para provar nada. Era para celebrar o noivado de Catherine. William fez várias outras tentativas de me incluir na conversa, fazendo perguntas ponderadas sobre meu trabalho e meus interesses. Em todas as vezes, Catherine encontrava maneiras de redirecionar sua atenção ou mudar de assunto. Comecei a me perguntar se ela estava intencionalmente nos impedindo de nos conectar. Jane, ouvi dizer que você estudou na Cornell. Fiz minha pós-graduação lá, disse William. Sim, estudei finanças e economia. O campus era lindo, principalmente no outono, respondi. William não quer saber dos seus tempos de faculdade, interrompeu Catherine. Querida, conte a ele sobre seus planos para o novo iate. William pareceu desconfortável, mas atendeu ao pedido de Catherine.
Notei que ele me olhou com ar de quem se desculpava várias vezes ao longo da noite. Medida que a refeição avançava, percebi que estava ficando cada vez mais silencioso, retraindo-me para o papel de observador em vez de participante. Era uma posição familiar, que eu costumava assumir nas reuniões da família Henderson ao longo dos anos. A energia esperançosa com que eu chegará estava desaparecendo rapidamente, substituída pela velha e familiar dor da exclusão. Observei a família interagir, percebendo padrões que já havia observado inúmeras vezes. Catherine se apresentou para o benefício de William, retratando-se como encantadora e graciosa, ao mesmo tempo em que sutilmente estabelecia sua posição superior em relação a mim. Harold e Elizabeth sorriam orgulhosos da filha biológica, mal reconhecendo minha presença. A avó Vivian ocasionalmente acariciava afetuosamente a mão de Catherine, enquanto me lançava olhares de avaliação. A mesma dinâmica que definiu minha infância se repetia, apesar de todos os meus esforços para mudar o roteiro. Enquanto bebia meu vinho, me perguntei por que esperava algo diferente. Quando os pratos principais foram servidos e os cardápios de sobremesas apresentados, Catherine já havia consumido pelo menos 3 taças de champanhe, seguidas de 2 taças de vinho tinto caro. Sua voz ficou mais alta, seus gestos mais expansivos e seus comentários cada vez menos filtrados. A gente devia pedir o soufflé de chocolate, anunciou ela para a mesa. E o creme brulee e aquela coisa de framboesa. A gente devia experimentar de tudo, né, papai? Harold a mimou com um sorriso carinhoso. Peça o que quiser, princesa. William, que havia tomado a mesma taça de vinho a maior parte da noite, lançou-me outro olhar de desculpas. Eu estava começando a suspeitar que ele era mais perspicaz em relação à dinâmica familiar do que eu inicialmente imaginara. As sobremesas chegaram, junto com uma rodada de vinhos de sobremesa que Harold havia pedido. Catherine era agora o centro das atenções, contagiando a mesa com histórias sobre os locais que estava considerando para o casamento e o estilista que havia escolhido para o seu vestido. Será o evento do ano, declarou ela. 600 convidados no mínimo, os Porter e os Henderson juntos. Todos os que importam estarão lá. Fiquei pensando se receberia um convite ou se ficaria sabendo novamente de um evento familiar significativo por meio das mídias sociais depois do ocorrido. De repente, Catherine pegou a colher e a bateu na taça de cristal, o som cortando bruscamente o barulho ambiente do restaurante. As conversas nas mesas próximas foram interrompidas enquanto as pessoas se viravam para olhar. Pessoal, quero fazer um brinde, anunciou Catherine, ficando de pé, um tanto cambaleante. A família voltou sua atenção para ela, expectante. William pegou a mão dela, talvez sentindo que ela estava prestes a dizer algo inapropriado, mas ela já havia afastado para levantar o copo mais alto. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite para celebrar meu noivado com o homem mais incrível do mundo, ela começou, sorrindo para William antes de passar o olhar ao redor da mesa. Família é tudo para mim, e sou muito grata por ter todos vocês aqui. Seus olhos pousaram em mim por último, e eu vi algo mudar em sua expressão, um endurecimento ao redor da boca, um brilho em seus olhos que eu reconheci da infância, momentos antes de ela dizer algo deliberadamente ofensivo. Na verdade, deixa-eu me corrigir, continuou Catherine, com a voz clara. Quero um brinde à família de verdade, a todos, exceto Jane, é claro. Ela é apenas a adotada. As palavras pairavam no ar como uma presença física. Um silêncio chocado tomou conta da nossa mesa e de várias mesas próximas. Senti como se tivesse sido encharcado em água gelada, minha pele subitamente fria e formigando, apesar do calor do restaurante. Então vieram as risadas. Harold riu sem graça. Elizabeth deu uma risadinha por trás da mão. A avó Vivian chegou a gargalhar. O riso deles pareceu validar a crueldade de Catherine, transformando sua declaração de um comentário ofensivo em uma piada familiar aceitável. William não riu. Seu rosto estava pálido e ele encarava Catherine com uma expressão de descrença, mas não disse nada, não fez nenhum movimento para corrigi-la ou desafiá-la. Eu não conseguia respirar direito. O restaurante ao meu redor parecia se afastar, os sons se tornando abafados, como se eu estivesse debaixo d'água. 26 anos de momentos semelhantes passaram pela minha cabeça. Catherine destruindo acidentalmente meu projeto de ciências na noite anterior à entrega. Catherine dizendo ao meu primeiro namorado que eu era mercadoria danificada por causa da minha adoção. Catherine sugeriu aos amigos da faculdade que visitavam nossa casa que eu era, na verdade, filha da empregada doméstica, criada para caridade. E sempre, a reação da família era a mesma. Risadas constrangedoras, no máximo advertências gentis. Catherine, seja gentil, diziam. Mas seu tom transmitia diversão em vez de desaprovação. A reação deles a essa humilhação pública não foi diferente. Coloquei meu guardanapo cuidadosamente sobre a mesa e me levantei. Com licença um instante, consegui dizer,
minha voz vindo de algum lugar distante. Ninguém tentou me impedir enquanto eu caminhava em direção ao banheiro. Ninguém me chamou nem se desculpou. Eu me movi no piloto automático, meu corpo se lembrando de como funcionar enquanto minha mente lutava para processar o que tinha acabado de acontecer. No elegante banheiro com suas bancadas de mármore e arranjos de flores frescas, tranquei-me em uma cabine e pressionei minha testa contra a parede fria. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu já tinha chorado muitas lágrimas pelos enderços. Não sei quanto tempo fiquei ali, concentrada na minha respiração, tentando decidir o que fazer em seguida. Parte de mim queria sair do restaurante e nunca mais falar com nenhum deles. Outra parte, a garotinha que ainda queria desesperadamente pertencer, me incentivou a voltar para a mesa e fingir que não tinha doído, a rir da situação, a continuar o padrão que havia definido a maior parte da minha vida. Uma batida suave na porta da cabine me assustou. Senhorita Henderson, a senhora está bem? Era a voz de Thomas, o gerente do restaurante. Abri a porta, torcendo para que meu rosto não revelasse meu estado emocional. Sim, obrigada. Só precisava de um momento. A expressão de Thomas era gentil, mas profissional. Um dos nossos garçons mencionou que parecia haver alguma tensão na sua mesa. Queremos garantir que todos os nossos clientes tenham uma experiência agradável. Isso é muito atencioso, respondi automaticamente. Está tudo bem. Ele não pareceu convencido, mas assentiu respeitosamente. Se houver algo que possamos fazer para tornar sua noite mais confortável, não hesite em perguntar. Quando Thomas se virou para sair, uma das garçonetes entrou no banheiro. Olivia, segundo seu crachá. Ela vinha servindo nossa mesa a noite toda com uma eficiência silenciosa. Desculpe, disse ela baixinho quando Thomas saiu. Eu ouvi o que sua irmã disse. Foi cruel. O simples reconhecimento da crueldade de Catherine fez algo se soltar no meu peito. Obrigada, sussurrei. Olivia me deu um sorriso simpático. Só para constar, já atendi centenas de famílias aqui. Aquelas que precisam menosprezar os outros para se sentirem importantes, geralmente são as mais inseguras. Com essa percepção, ela saiu discretamente do banheiro, deixando-me refletir sobre suas palavras. Algo mudou dentro de mim, uma perspectiva se transformou. E se a necessidade constante de Catherine de me diminuir não fosse por causa do meu valor, mas por causa da sua própria insegurança? Endireitei os ombros e me olhei no espelho. Eu era Jane Henderson, consultora financeira sênior. Eu havia construído uma vida e uma carreira das quais me orgulhava. Tinha clientes que me respeitavam, colegas que me valorizavam, amigos que me amavam exatamente como eu era. Eu não precisava mais da aprovação dos Hendersons. O que eu precisava era do meu próprio respeito próprio, e isso significava não aceitar mais tratamentos que diminuíssem a minha dignidade. Com uma determinação renovada, alisei meu vestido, retoquei o batom e me preparei para retornar à mesa. Eu não faria uma cena. Não me rebaixaria ao nível de Catherine. Mas eu também não fingiria que o que aconteceu era aceitável. Eu havia passado 26 anos tentando conquistar meu lugar na família Henderson. Talvez finalmente tivesse chegado a hora de decidir se aquele lugar realmente valia a pena. Quando voltei à mesa, a conversa havia continuado como se nada tivesse acontecido. Catherine descrevia animadamente possíveis destinos para a lua de mel, enquanto os outros ouviam com indulgência. Ninguém percebeu meu retorno ou o fato de eu ter ficado ausente por quase 15 minutos. Retornei ao meu assento, observando silenciosamente a dinâmica com novos olhos. William cruzou meu olhar e murmurou algo que parecia ser desculpe. Quando Catherine estava concentrada em explicar algo para sua mãe, eu lhe dei um pequeno aceno de cabeça em reconhecimento. Harold havia pedido outra garrafa de vinho, uma safra exclusiva que reconheci como custando perto de $500. A avó Vivian estava tomando um licor de sobremesa especial. A mesa estava coberta de sobremesas pela metade e acompanhamentos adicionais que haviam sido pedidos enquanto eu estava ausente. Jane, disse Elizabeth de repente, como se tivesse acabado de se lembrar de que eu estava lá. Você nunca nos contou como conseguiu essa reserva. Não mencionou nada sobre um cliente? Antes que eu pudesse responder, Catherine me interrompeu. Falando em clientes, Jane, você deveria dar seu cartão de visita ao William. A família dele tem todo tipo de contato que pode ajudar na sua pequena carreira. A condescendência em sua voz era inconfundível. Minha pequena carreira, da qual ela praticamente não sabia nada. Agradeço a ideia, respondi calmamente. Mas minha lista de clientes está lotada no momento. Temos uma lista de espera. Catherine revirou os olhos levemente. Claro que sim. Em vez de me envolver, voltei-me para William.
Respondendo à sua pergunta, Elizabeth, um dos meus clientes conhece o proprietário. Ajudei-o a reorganizar seu portfólio no ano passado, e ele ficou grato pelo conselho. Que conveniente, murmurou Catherine em sua taça de vinho. Harold olhou para o relógio. Acho que deveríamos pensar em encerrar logo. Amanhã teremos aquele café da manhã com os Richardons, Elizabeth. Sim, realmente deveríamos ir, concordou Elizabeth. Mas isso foi ótimo. Catherine fez um sinal para um garçom que passava. Vamos aceitar a conta agora. O garçom assentiu e desapareceu, retornando momentos depois. Mas, em vez de entregar a conta para Catherine ou Harold, como era costume em restaurantes de luxo quando um homem estava presente, ele colocou a pasta de couro bem na minha frente. Sua conta final, senhorita Henderson, disse ele educadamente. Um silêncio confuso caiu sobre a mesa. Abri a pasta e encontrei uma conta totalizando $2.900,12. O valor não me surpreendeu. Eu havia previsto o custo e estava preparado para cobri-lo como parte do meu gesto. O que eu não esperava era a reação de Catherine. Por que estão te dando a conta? Ela perguntou. Não é assim que funciona. Eles sempre dão a conta para o homem. Ela olhou para Harold com expectativa. Harold parecia igualmente confuso, olhando de mim para o garçom. Deve haver algum engano. Preciso receber a conta. O garçom pareceu desconfortável. Peço desculpas por qualquer confusão, mas a reserva e o cartão de pagamento estão em nome da senhorita Jane Henderson. Todos os olhares se voltaram para mim. Você fez a reserva em seu nome? Perguntou Catherine, incrédula. Sim, confirmei simplesmente. Eu organizei o jantar, lembra? A expressão de Catherine oscilava rapidamente entre confusão, compreensão e, por fim, cálculo. Ela se inclinou para a frente com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem, foi muito gentil da sua parte organizar tudo, Jane, mas obviamente o papai vai pagar, certo, papai? Harold assentiu automaticamente, pegando a nota. Claro, deixe que eu cuido disso. Algo dentro de mim mudou. Depois de anos de rejeição, depois do brinde cruel de Catherine, depois de todas as pequenas e grandes maneiras pelas quais eles me fizeram sentir inferior, algo finalmente se quebrou. Ou talvez fosse algo finalmente se formando. Uma espinha dorsal, um limite, respeito próprio. Mantive a mão firme na pasta de couro, impedindo Harold de pegá-la. Então, com uma calma deliberada, deslizei-a de volta para o garçom que ainda estava por perto. Na verdade, eu disse claramente, acho que você deveria tentar o cartão da minha irmã. Afinal, foi ela quem reservou a mesa em seu nome. A declaração foi recebida com um silêncio atordoado. O rosto de Catherine perdeu a cor tão rapidamente que pensei que ela fosse desmaiar. Do que você está falando? Ela finalmente conseguiu gaguejar. Eu não reservei nada. Você só disse que fez a reserva. Estou apenas repetindo o que você sempre insinuou, respondi, mantendo contato visual. Que você é o verdadeiro Henderson. Eu sou apenas o adotado, certo? Então, isso deveria ser sua responsabilidade. Isso não tem graça, Jane, disse Harold, com severidade. Me dá a conta. Não estou brincando, respondi, com a voz firme apesar do coração acelerado. A Catherine acabou de deixar bem claro qual é a minha posição nesta família. Por que eu deveria gastar quase $3.000 com pessoas que acham engraçado me humilhar publicamente? O rosto de Catherine passou de choque para fúria. Você não pode estar falando sério agora. Você nos convidou para vir aqui. Sim, eu fiz, concordei. Porque depois de 26 anos, eu ainda achava, tolamente, que poderia ganhar seu respeito e aceitação. Esta noite deixou bem claro que isso nunca vai acontecer. Elizabeth Parisu Alarmada. Jane, você está fazendo um escândalo. As pessoas estão olhando. As pessoas estavam olhando quando Catherine anunciou no restaurante que eu não era da família de verdade, apontei. Nenhum de vocês pareceu preocupado com uma cena naquela hora. William observava a conversa com os olhos arregalados, seu olhar se movendo entre Catherine e eu, como se nos visse pela primeira vez. Catherine virou-se para Harold, elevando a voz. Papai, paga a conta para a gente poder ir embora. Jane está sendo ridícula. Na verdade, interrompi, acho que não. Pelo menos uma vez. Notei Thomas, o gerente do restaurante, aproximando-se da nossa mesa, com uma expressão profissionalmente preocupada. Catherine também o viu e imediatamente adotou uma expressão angustiada.
Ah, graças a Deus, disse ela em voz alta. Parece que houve alguma confusão sobre a nossa conta. Minha irmã se recusa a pagar depois de nos convidar para vir aqui. Thomas olhou para mim, reconhecendo claramente que a situação era mais complexa do que Catherine sugeria. Há algum problema com o serviço ou com a refeição, senhorita Henderson? E assim, a chegada do gerente e a tentativa desesperada de Catherine de transferir a culpa se tornaram um catalisador para o que aconteceu em seguida. Thomas permaneceu pacientemente à nossa mesa, sua presença adicionando um toque oficial à situação cada vez mais tensa. As mesas próximas estavam mais silenciosas, com outros clientes tentando fingir que não estavam ouvindo, enquanto se esforçavam para ouvir cada palavra. Não há problema algum com o serviço ou com a comida, garantia Thomas. Tudo foi excepcional. Só houve um mal-entendido sobre o pagamento. Catherine interrompeu, com uma voz doce, mas com um toque de pânico. Veja bem, minha irmã fez a reserva, mas obviamente nosso pai vai pagar a conta. É uma comemoração do meu noivado. Ela exibiu seu anel de diamante como se quisesse enfatizar o ponto. Thomas assentiu educadamente, mas olhou para mim em busca de confirmação. A reserva e o cartão em arquivo estão em seu nome, senhorita Henderson. A senhora prefere usar um método de pagamento diferente esta noite? Antes que eu pudesse responder, Harold pegou a carteira. Eu cuido disso. Me dá a conta. Coloquei a mão na mesa, entre Harold e a conta. Não. A única palavra caiu como uma pedra no silêncio. Não, repetiu Harold, claramente desacostumado a ser recusado. Jane, não seja difícil. Não estou sendo difícil, disse calmamente. Finalmente estou me defendendo. Dediquei um tempo considerável e refleti bastante organizando este jantar como um gesto genuíno de boa vontade. Em troca, fui ridicularizado e rejeitado publicamente, como tenho sido por 26 anos. Catherine Zombo. Meu Deus, você ainda está chateada com aquela piadinha? Não foi nada. Você é tão sensível. Não foi uma piada para mim, respondi firmemente. E não se trata apenas desta noite. Trata-se de uma vida inteira sendo tratada como inferior, sendo lembrada de que não pertenço de verdade. Isso é ridículo, interrompeu Elizabeth. Nós te demos tudo. As melhores escolas, roupas lindas, viagens pelo mundo. Como você pode dizer que te tratamos mal? Coisas materiais não são a mesma coisa que respeito e inclusão, expliquei. Alguém sabia que fui promovida a consultora financeira sênior no mês passado? Que administro carteiras que valem mais de 50 milhões de dólares. Que comprei meu carro antigo, como Catherine chamava, porque é confiável e prático, não porque é tudo que posso pagar. Suas expressões vazias confirmaram o que eu já sabia. Eles não se deram ao trabalho de realmente me conhecer, nem conhecer minha vida. Isso é um absurdo, disparou Catherine. Você só está com ciúmes porque eu vou me casar e você ainda está solteiro. William estremeceu com as palavras dela, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Não tenho ciúmes do seu noivado, Catherine, eu disse, com sinceridade. Fico triste que, depois de todos esses anos, você ainda sinta a necessidade de me rebaixar para se elevar. O rosto de Catherine ficou vermelho. Sua ingrata, depois de tudo que fizemos por você, você não seria nada sem esta família. Thomas Pegaria discretamente. Talvez pudéssemos continuar esta conversa em nossa sala de jantar privativa. Terei prazer em providenciar isso para seu conforto e privacidade. Isso não será necessário, eu disse, pegando minha bolsa. Acho que tudo o que precisava ser dito já foi dito. Então, você vai nos deixar com uma conta de $3.000? Perguntou Catherine, incrédula. Depois de nos convidar para vir aqui? Olhei diretamente para ela. Não. Ao contrário de você, eu cumpro minha palavra e assumo a responsabilidade pelos meus compromissos. Virei-me para Thomas. Pagarei a conta conforme combinado, mas gostaria que fosse processada imediatamente para que eu pudesse ir embora. O alívio de Catherine era palpável, mas durou pouco, enquanto eu continuava. No entanto, quero deixar uma coisa clara. Esta noite foi a última vez que me permitirei ser tratada dessa maneira por qualquer um de vocês. A última vez que me estenderei apenas para ser rebaixada. A última vez que fingirei que o comportamento de vocês é aceitável. O rosto de Harold assumiu um tom alarmante de vermelho. Você não fala com sua família desse jeito, Jane. Nós te acolhemos quando você não tinha nada.
Sim, vocês fizeram, reconheci. E passei a vida inteira tentando conquistar um lugar nesta família por causa disso. Mas agora vejo que isso nunca iria acontecer. Não por alguma falha minha, mas porque alguns de vocês nunca quiseram que eu realmente pertencesse a ela. A avó Vivien, que permanecerá em silêncio durante todo o confronto, falou de repente. Você sempre foi tão diferente, tão comum. Catherine é uma verdadeira Henderson. Você nunca se encaixou. Suas palavras bruscas fizeram Elizabeth ofegar. Mãe! Não, deixe-a falar, eu disse, sentindo-me estranhamente calma. Pelo menos a vovó Vivien está sendo honesta sobre como se sente. Prefiro a honestidade à pretensão de aceitação que vocês todos têm mantido. Isso não é justo, protestou Elizabeth, fraca. Nós aceitamos você. Você me tolera, corrige. Há uma diferença. William, que observava a conversa com crescente desconforto, finalmente falou. Acho que Jane tem razão. O que Catherine disse em seu brinde foi cruel, e o fato de todos terem rido piorou a situação. Catherine se virou para ele, com a traição estampada no rosto. De que lado você está? Não sabia que havia acompanhamentos, respondeu ele baixinho. Achei que éramos uma família jantando. A palavra família pairava no ar entre nós. Thomas voltou com o terminal de pagamento e eu lhe entreguei meu cartão de crédito. Enquanto ele processava o pagamento, um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Depois de assinar o recibo e receber minha cópia, levantei-me. Obrigada por uma noite reveladora. Parabéns novamente pelo noivado, Catherine e William. Quando me virei para sair, a voz de Harold me interrompeu. Jane Spear. Pela primeira vez naquela noite, ele pareceu inseguro. O que você está dizendo? Que já terminou com essa família? Pensei cuidadosamente na pergunta dele antes de responder. Estou dizendo que cansei de aceitar maus tratos como preço por pertencer. Se algum de vocês quiser um relacionamento comigo daqui para frente, ele terá que ser baseado no respeito mútuo. Catherine soltou uma risada amarga. Tão dramático. É exatamente por isso que você sempre foi um estranho. Você faz tudo girar em torno de você. Catherine, pare, disse William com firmeza, surpreendendo a todos. Você já disse o suficiente. Como? Catherine se virou para ele, com os olhos arregalados. William olhou ao redor da mesa e depois para mim. Eu te devo um pedido de desculpas, Jane. Eu deveria ter falado antes. Não é sua responsabilidade, assegurei-lhe. Ainda assim, ele insistiu. O que testemunhei esta noite não é o que eu quero para o meu futuro ou para minha família. A implicação de suas palavras não passou despercebida por Catherine, cuja expressão mudou de raiva para pânico. William, você não pode estar do lado dela. Você mal a conhece. É exatamente isso, respondeu ele, pensativo. Eu mal a conheço porque você me impediu ativamente de conhecê-la. Agora entendo por quê. Senti uma estranha mistura de vingança e tristeza ao observar a conversa. Não era isso que eu queria quando planejei o jantar. Eu esperava harmonia, aceitação, não essa ruptura dolorosa. Thomas reapareceu ao meu lado. Senhorita Henderson, seu pagamento foi processado. Precisa de mais alguma coisa esta noite? Não, obrigado, Thomas. O serviço foi impecável. Enquanto eu me preparava para sair, Elizabeth se levantou de repente. Jane, por favor, não vamos terminar a noite assim. Podemos conversar sobre isso. Olhei para minha mãe adotiva, vendo talvez pela primeira vez a insegurança por trás de sua fachada perfeita. Estou tentando falar sobre isso há 26 anos, Elizabeth. Ninguém estava me ouvindo. Estou ouvindo agora, ela disse calmamente. Eu também, acrescentou Harold, com seu tom autoritário notavelmente ausente. Catherine permaneceu teimosamente em silêncio, com os braços cruzados sobre o peito. Suspirei, sentindo o peso de décadas de palavras não ditas. Eu agradeço, mas esta noite foi exaustiva e preciso de um tempo para processar tudo. Se você realmente estiver interessado em ter essa conversa, teremos que esperar outro dia. Harold assentiu lentamente, com uma incerteza incomum na expressão. Nós ligamos para você. Tudo bem, concordei, sem muita certeza de que fariam isso. Boa noite a todos. Ao me afastar da mesa, ouvi os sussurros raivosos de Catherine e as respostas comedidas de William. Ouvi os soluços baixos de Elizabeth e as tentativas desajeitadas de Harold de consolá-la. Ouvi a fungada de desdém da avó Vivien. Mas, pela primeira vez na vida, não me virei.
Não tentei consertar a situação ou amenizar as coisas. Continuei andando, de cabeça erguida, pelo restaurante e saí para o ar fresco da noite. Eu tinha pago quase $3.000 por aquele jantar. Mas enquanto eu estava na calçada, respirando profundamente, percebi que também havia comprado algo inestimável. Minha liberdade da necessidade da aprovação dos endereços. Foi uma lição cara, mas talvez a mais valiosa da minha vida. Uma semana depois do jantar desastroso em Bordeaux, sentei-me no meu apartamento com uma xícara de chá, observando a chuva escorrer pelas janelas. Meu telefone ficou excepcionalmente ativo nos dias seguintes ao confronto, mas deixei a maioria das chamadas ir para o correio de voz, precisando de espaço para processar minhas emoções. O primeiro telefonema veio de Harold na manhã seguinte. Sua mensagem era formal, mas continha algo que eu raramente ouvia dele, um reconhecimento de irregularidade. Jane, é seu pai. O que aconteceu ontem à noite? Bem, não foi certo. Catherine passou dos limites, e deveríamos ter dito alguma coisa. Me ligue quando puder. Elizabeth ligou 3 vezes, cada mensagem cada vez mais emotiva. A última, inclusive, continha lágrimas. Jane, querida, por favor, nos ligue de volta. Fiquei pensando no que você disse sobre nunca te incluir de verdade. Nunca percebi. Achei que te sustentar materialmente fosse suficiente. Agora vejo que não era. Por favor, vamos conversar. Laura e Philip mandaram mensagens para saber como eu estava, aparentemente tendo ouvido versões da história de diferentes familiares. Ouvi dizer que você finalmente enfrentou Catherine. Já era a hora. Me liga se precisar conversar, dizia a mensagem de Laura. Philip foi mais direto. Desculpe, minha família sempre foi horrível com você. Quer tomar um café neste fim de semana? A comunicação mais surpreendente veio de William. Um e-mail cuidadosamente redigido chegou à minha caixa de entrada 2 dias depois do jantar. Jane, queria entrar em contato diretamente para me desculpar pelo meu silêncio durante o brinde da Catherine. Embora eu conheça sua família há pouco tempo, já observei o suficiente para reconhecer padrões de comportamento que me incomodam profundamente. Pedi a Catherine que adiasse o anúncio do nosso noivado até que tivéssemos tempo de discutir algumas questões importantes. Acredito que todos merecem ser tratados com dignidade e respeito, especialmente pela família. Se você estiver aberto, eu apreciaria a oportunidade de conhecê-lo melhor, independentemente da influência de Catherine. Atenciosamente, William. A única pessoa que não entrou em contato comigo foi a própria Catherine. O silêncio dela falou muito. Eu ainda não tinha respondido a ninguém. Durante anos, fui eu quem estendeu a mão, quem fez as pazes, quem apaziguou os conflitos. Desta vez, eu precisava que eles mostrassem que estavam realmente comprometidos com a mudança, e não apenas reagindo ao choque de eu ter que me defender. Uma batida na porta me tirou dos meus pensamentos. Eu não esperava ninguém, por um momento, pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu, e espiei pelo olho mágico para ver Harold parado sem jeito no corredor, parecendo nitidamente deslocado. Abri a porta, com a surpresa genuína superando minha determinação de manter distância. Harold, isso é inesperado. Ele se mexeu desconfortavelmente, olhando ao redor do corredor do meu prédio. Posso entrar? Hesitei apenas brevemente antes de me afastar. Claro. Harold entrou, observando meu apartamento com olhos curiosos. Percebi que ele nunca tinha visitado minha casa antes, apesar de eu morar aqui há quase 4 anos. O pensamento reforçou o quanto minha vida havia sido mantida separada da vida da família. É legal, comentou ele, parecendo levemente surpreso. A conjugant. Obrigada, respondi, apontando para o sofá da minha sala. Sente-se, por favor. Quer alguma coisa? Chá, café. Não, obrigado, disse ele, sentando-se no sofá com os movimentos cuidadosos de um homem desacostumado a móveis casuais. Não vou ficar muito tempo. Sentei-me na poltrona em frente a ele, esperando. Harold Henderson nunca fora de conversas emotivas, e eu via lutando para encontrar as palavras certas. Jane, ele finalmente começou. Eu lhe devo um pedido de desculpas, um pedido significativo. Permaneci em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. A noite no restaurante me fez perceber algo que venho evitando há décadas. Eu falhei com você como pai. Ele olhou para as próprias mãos. Quando te adotamos, assumi o compromisso de te sustentar, te proteger, te criar como se fosse meu. Cumpri a parte da provisão. O resto, balançou a cabeça, fiquei aquém. Você fez, concordei baixinho. Não havia raiva na minha voz, apenas reconhecimento da verdade. Harold ergueu os olhos, surpreso com minha concordância direta. Sim, eu fiz.
Ele respirou fundo. Eu nunca impedi Catherine de te tratar mal. Eu dizia a mim mesmo que era uma rivalidade normal entre irmãos, que você era forte o suficiente para lidar com isso, que você não parecia se importar. Mas eu me importei, eu disse. Só me tornei muito bom em esconder isso. Ele assentiu lentamente. Agora entendo. Depois que você saiu do restaurante, Elizabeth desabou completamente. Disse que era cega. Disse que nós dois éramos, e ela estava certa. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quero que saiba que tive uma longa conversa com Catherine. Pela primeira vez na vida dela, não dei desculpas pelo seu comportamento. Isso realmente me surpreendeu. Como ela reagiu? Um toque de tristeza cruzou o rosto de Harold. Não muito bem, no começo. Ela nos acusou de repente, favorecer você, de traí-la. Foram necessárias várias horas de conversa difícil até que ela começasse a considerar que poderia estar errada. E agora? Perguntei. Agora ela está com raiva e confusa. Seu mundo mudou. A dinâmica na qual ela se baseou durante toda a vida está mudando, e ela não sabe como lidar com isso. Harold suspirou profundamente. Mas isso não é problema seu. É nosso, como pais dela. Deveríamos ter resolvido isso anos atrás. Ficamos em silêncio por um momento, com o peso de 26 anos de história familiar nos separando. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Harold olhou diretamente para mim, mais vulnerável do que eu jamais o vira. Isso depende muito de você, Jane. Gostaríamos de ter a chance de construir um relacionamento melhor, um relacionamento real baseado em quem você realmente é, não em quem presumimos que você fosse ou queríamos que você fosse. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em mim. Eu também gostaria, admiti. Mas não será fácil. Há muita dor para superar. Eu entendo, disse ele, e talvez pela primeira vez, acreditei que ele realmente entendia. Estamos dispostos a fazer o trabalho, se você estiver. Enquanto Harold se preparava para sair, parou na porta. A propósito, dei uma olhada na sua carreira depois do que você disse no jantar. Consultor financeiro sênior com uma gestão de portfólio de 50 milhões de dólares é impressionante. Você construiu algo notável em seus próprios termos. Eu respeito muito isso. Suas palavras, por mais simples que fossem, preencheram um espaço dentro de mim que estava vazio desde que eu conseguia me lembrar. Nas semanas seguintes, mais conversas se seguiram. Elizabeth veio ao meu apartamento com álbuns de fotos que eu nunca tinha visto, compartilhando histórias dos meus primeiros dias com a família, reconhecendo os momentos em que eles me decepcionaram. Choramos juntos, curando velhas feridas, uma lembrança dolorosa de cada vez. William e Catherine realmente adiaram o anúncio do noivado. De acordo com Laura, que se tornou minha fonte regular de informações, William insistiu em terapia de casal antes de prosseguir com os planos do casamento. Catherine concordou relutantemente, reconhecendo que seu comportamento no jantar quase lhe custou o relacionamento. 3 semanas depois do incidente no restaurante, recebi uma mensagem da Catherine: podemos nos encontrar, só nós duas. Sem desculpas, sem reconhecimento de irregularidade, mas já era um começo. Concordei em tomar um café em um local neutro. Nosso encontro foi estranho e tenso no início. Catherine evitou contato visual, mexendo na xícara. Quando ela finalmente falou, suas palavras me surpreenderam. Tenho ciúmes de você desde o dia em que chegou, admitiu, com a voz quase um sussurro. Você era mais velho, mais inteligente. Papai ficava impressionado com a rapidez com que você aprendia as coisas. Mamãe achava você muito corajoso depois de tudo que tinha passado. Catherine, eu não fazia ideia, respondi, com sinceridade. Passei a infância convencida de que você tinha tudo o que eu não tinha. Uma risada amarga escapou dela. Não é irônico? Eu sentia o mesmo por você. Ela finalmente ergueu os olhos. Não sou boa em me desculpar. Já me disseram que preciso melhorar nisso. Por William, imaginei ela assentiu. Entre outros. O terapeuta que estamos consultando tem opiniões particularmente fortes sobre meus padrões de comportamento. Um toque da antiga Catherine transparecia em seu revirar de olhos, mas era temperado com algo novo. Autoconsciência, talvez. Não posso prometer que um dia seremos melhores amigas, continuou ela. Mas estou tentando entender por que senti a necessidade de te menosprezar todos esses anos. Não era por você. Era por mim. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi honesto. E honestidade era uma base que nunca tivemos antes. Com a chegada do verão,
a dinâmica da família Henderson continuou a evoluir. Alguns relacionamentos se fortaleceram, enquanto outros exigiram trabalho contínuo. William e eu desenvolvemos uma amizade genuína, independente de Catherine. Ele me ofereceu oportunidades de investimento por meio de seus contatos familiares, não como caridade, mas como acordos comerciais mutuamente benéficos. A avó Vivian permaneceu praticamente inalterada, com atitudes arraigadas demais para mudar significativamente na sua idade. Aceitei isso com uma nova sensação de paz, sem mais buscar aprovação de fontes que provavelmente não a dariam. Expandi meu círculo social para além da órbita de Henderson, cultivando amizades que às vezes negligenciei em minha busca pela aceitação familiar. Meu apartamento se tornou um ponto de encontro para o que passei a considerar como minha família escolhida. Pessoas que me valorizavam exatamente como eu era. 6 meses depois da noite em Bordeaux, organizei um jantar. Ao redor da minha mesa, estava sentado um grupo eclético: Laura e Philip, William, Harold e Elizabeth, 2 amigos próximos do trabalho, e minha vizinha, que se tornará uma confidente. Catherine havia sido convidada, mas tinha um compromisso prévio, uma resposta que não continha malícia nem desculpas, apenas um simples conflito de agenda. Enquanto compartilhávamos comida e conversamos, observei o fluxo fácil de interação, o interesse genuíno que as pessoas demonstravam na vida umas das outras. Ninguém estava se apresentando ou se posicionando para obter vantagem. Ninguém estava sendo deliberadamente excluído ou diminuído. Percebi que era isso que uma família poderia ser. Não perfeita, não isenta de complexidade ou história, mas fundamentalmente respeitosa do valor inerente de cada pessoa. Depois que todos foram embora, fiquei na janela, olhando para as luzes da cidade, refletindo sobre o quanto havia mudado desde aquela noite dolorosa no restaurante. Jantar de $3.000 parecia uma extravagância na época, mas comprou algo inestimável, o catalisador para uma transformação que estava atrasada há décadas. Eu não me sentia mais como apenas a adotada. Eu era Jane Henderson, completa em mim mesma, conectada aos outros por escolha, e não por obrigação ou necessidade desesperada de aceitação. A jornada não tinha sido fácil, e, sem dúvida, haveria desafios pela frente. Velhos padrões não desaparecem da noite para o dia. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu estava seguindo em frente com os olhos claros e o coração aberto, não mais definido por uma infância passada buscando a aprovação daqueles que não estavam dispostos ou eram incapazes de dá-la. Se você já se sentiu um estranho na sua família, espero que minha história lhe ofereça algum conforto. Às vezes, os momentos mais dolorosos se tornam nossos maiores catalisadores de crescimento. Você já teve que se defender diante de familiares? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história repercutiu em você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que ela também merece respeito e aceitação genuína. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se de que às vezes a família que criamos é tão importante quanto aquela em que nascemos ou fomos adotados.